falando em produção de vídeos educativos, eu posso contar como exemplo e opinião própria, quando eu sinto a diferença, é mais fácil eu produzir em uma sala de aula, por exemplo, nas escolas. Nós trabalhamos muito, produzimos muito materiais em escolas da rede pública e também da rede particular. E me chamou a atenção em função dos cursos de formação. E me chamou muita atenção que eu fui gravar com uma professora para uma turminha de 5 anos, bem o prézinho ali. Uma turma de criança bem difícil, porque 5 aninhos, né? E a professora, ela foi aluna do Normal Superior. E assim, foi bem interessante, quando eu fui gravar a participação dela, era uma atividade, ela estava ensinando a montar um brinquedo pedagógico e como ela poderia trabalhar isso. E aí a facilidade, a preocupação dela com o visual, como se portar diante da câmera, os erros de português, como falar, ela tinha preocupação da postura e também ela tinha preocupação assim do que ela estava falando, se estava muito longo, se não estava, porque aí eu falei assim, mãe, mas você está com essa preocupação porque ela falou, não, eu fui aluna, então assim, eu senti ela do outro lado, né, da tela, ela disse que ela desenvolveu né, uma esse olhar autoanálise televisivo, imagético. Por exemplo, um filme, ela falou assim, às vezes no início os professores colocavam para nós assistirmos um filme de 2 horas. Ninguém aguentava. Dividia o filme em 2 aulas. Ninguém aguentava. Ninguém aguentava. Nós ficávamos lá porque realmente era difícil nós locarmos esse vídeo depois, esse filme depois. Mas a partir do momento que elas começaram a fragmentar, colocar 10 minutos, resumir um filme de 2 horas em 10 minutos, ficou mais interessante, né? Quem tivesse interesse poderia procurá-lo depois. Então, assim, é muito mais fácil para nós gravarmos, produzir material quando o aluno, quando a pessoa que nós estamos gravando com ela, já tem essa noção. E a educação à distância, aqui no Tocantins, quando qualificou essas pessoas, esses professores, querendo ou não, acabou trazendo isso, influenciando no dia a dia dessas pessoas. E eu acho entendeu? que um dos pontos que é fundamental aí é a gente perceber que essa mudança de formato foi dando ao aluno também mais autonomia. E que é um dos objetivos da EAD. Porque enquanto nós passávamos um filme de 2 horas, para depois fazer o comentário, porque nós tínhamos muito tempo, muitas aulas. Eu disse que eu tive um semestre que eu tive 9 aulas de estágio, à noite, né? Sexta-feira eu tinha 3 aulas à noite. Quer dizer, quem é que aguenta 3 aulas uma terça-feira à noite? Então a gente tinha que diversificar. Por outro lado, a gente dava pronto para o aluno. Então, ele não procurava o filme na locadora. Hoje a gente dá o link para ele, ele localiza o texto, ele vai atrás do vídeo. Outras mídias foram sendo incorporadas a esse modelo. E desenvolveu no aluno o quê? A autonomia, que é o cidadão que a gente quer para a sociedade hoje. Antes nós tínhamos apenas a televisão. Nem material impresso existia. Fazendo uma retrospectiva dessas aulas, as primeiras aulas para o que nós temos hoje. Eu lembro que nós somos movidos por necessidade e desejo, né? Os alunos, o público daquele momento, era a maioria professores da rede estadual, da rede municipal, que eles precisavam de um curso superior para ter a progressão. E o desejo de aprender naquele momento, porque para muitos também, a maioria, era uma oportunidade única de quem estava lá em Esperantina poder fazer um curso superior sem sair de casa. Então, essa necessidade e desejo fez com que esses nossos alunos tivessem essa garra, que hoje a gente assiste às aulas, como a professora Denise falou, a professora Beth disse, mas que coisa terrível, de vez em quando eu assisto algumas aulas, aquelas primeiras, até aquela da camiseta azul, né? E eu começo a olhar, o que mudou é que eu estava eu estava menos avolumado.
Era mais jovem? Sim. Mais magrinho? Então, a gente observa, hoje, até como a professora Denise expressou, como os alunos suportavam tudo isso. Mas era movido por esse desejo e por essa necessidade. E eu vejo que, analisando aí do ponto de vista histórico, tudo aquilo que nós fizemos, que hoje a gente acha assim que foi terrível, mas era o que podíamos fazer no momento. E foi o que nos deu a base. Nós vemos o de melhor que nós tínhamos. O de melhor que nós tínhamos, tanto do ponto de vista eu não vou usar o termo material humano, tanto do ponto de vista de profissionais, de potencialidade de professores, a potencialidade dos técnicos, o que foi disponibilizado, muitas vezes foi além do que era para ser feito, com essa capacidade de criar. E justamente aqueles problemas iniciais nos deu suporte para que a gente venha cada dia observando, analisando, refletindo. E hoje estamos aqui em um ponto que não podemos dizer que é o ponto de chegada, né? É um ponto transitório, porque agora que a gente está trabalhando, fazendo pesquisa em educação à distância, a gente percebe que muita coisa precisa ser feita ainda. E foi justamente por aquelas dificuldades iniciais e o que temos de disponibilidade tecnológica e técnica também, nas diferentes mídias, que fomos movidos até para nos envolver nessa temática e pesquisar sobre isso também, com o objetivo, inclusive, de poder contribuir para a melhoria da educação à distância. Aí, hoje nós olhamos as nossas aulas, tão ótimas, algumas ótimas, outras excelentes em relação a daquela época. Mas daqui a uns 5, 6 anos, né, nós vamos olhar para as nossas aulas, agora com todo o avanço técnico-tecnológico, nós vamos olhar, nós tivemos um ponto de transição e hoje estamos fazendo o melhor. E essa é a dinâmica da vida humana, né? E somos até gratos por essa capacidade que o homem tem de estar criando e buscando, adaptando e buscando o melhor. E o que eu vejo agora, não são considerações finais, né? Nós estamos aqui num bate-papo, mas eu já posso dizer que o que eu vejo em relação à educação à distância que é um modelo de educação que ela não veio simplesmente para ficar, ela existe como um modelo que é capaz de que aquele aluno que se dispõe a aprender, aprende. Porque o perfil do aluno muda. Tem que ser o aluno que quer aprender. O professor disponibiliza, as tecnologias também possibilitam o acesso do aluno e o conhecimento vai se fazendo nessas trocas